Começa a partir de agora a última fronteira. Está connosco, como é habitual, o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Hoje com segredos desvendados de um cosmos tão vasto e também novidades sobre estrelas muito distantes e galáxias. Olha, é verdade. Foi uma semana rica para o Hubble, para o Very Large Telescope do ESO e para a missão Gaia da ESA. Vamos começar. Parece que quase que andaram em competição esta semana a revelar os seus estudos mais profundos. E se calhar o termo é mesmo esse, profundo. Sabes que há uma zona no espaço, no hemisfério austral, que os astrónomos adoram. É chamado o campo ultraprofundo do Hubble. É uma espécie de buraco de fechadura que permite olhar para os primeiros tempos do universo. E, portanto, todos os astrónomos que estudam as primeiras formações, as primeiras galáxias, adoram examinar precisamente essa zona do céu. Aliás, nos últimos anos foram vários os estudos feitos nessa zona, mais de 13 instrumentos montados em 8 telescópios olharam para essa zona. Um dos últimos grandes estudos foi feito em 2004 pelo Hubble. Eis agora que o instrumento MUSE, que está no Very Large Telescope do ESO, fez aquele que é considerado o maior estudo espectroscópico feito naquela região e que permitiu revelar cerca de 1.600 galáxias muito ténues. Com este instrumento foi possível ver galáxias até 100 vezes mais ténues do que aquilo que o Hubble fez em 2004 e outras 72 galáxias nunca antes que tinham sido identificadas. E muitas delas são galáxias que os astrónomos chamam de galáxias de Lyman alpha, que é um tipo de galáxias que emite um comprimento de onda que nós hoje ainda não conseguimos compreender muito bem porque é que existe esse tipo de galáxias. E, portanto, muito mais do que uma notícia científica, só para dar a indicação que este estudo já deu origem a 10 artigos científicos. Este rastreio tem uma outra componente muito interessante. É quando o Hubble olhou em 2004 para esta zona do espaço, apenas olhou a luz, apenas identificou os pontos de luz, portanto, cada uma das galáxias. O que o MUSE e o VLT fizeram foi algo muitíssimo mais ambicioso. Foi fazer o espectro, foi registrar o espectro destas galáxias. Não de cada uma delas, mas de todas estas galáxias que conseguiu captar. Basicamente, isto quer dizer que os astrónomos vão ter muito trabalho pela frente para tentar perceber precisamente as composições químicas iniciais, as estruturas iniciais que nós conseguimos identificar nestas galáxias primordiais. E estamos a falar de uma altura em que o universo tinha menos de 1.000 milhões de anos. Portanto, o universo era mesmo um bebé. E, portanto, alguns dos resultados já são absolutamente surpreendentes. Nós, de certeza, que nas próximas semanas, nos próximos meses, vamos ter mais indicações sobre este rastreio. E tu disseste muito bem sobre... Temos também novidades tridimensionais do Gaia, porque, olha, o Hubble ouviu, entre aspas, dizer que este estudo ultrapassou aquele que ele fez, do campo ultraprofundo, eis então que o Hubble associou-se ao telescópio espacial Gaia, que é uma missão da Agência Espacial Europeia que mede a distância e a velocidade de mais de 1.000 milhões de estrelas na nossa própria galáxia, mas que não se ficou apenas pela nossa própria galáxia. Não. Neste estudo, eles olharam em particular para uma das dezenas de galáxias satélites da Via Láctea, a galáxia do Escultor. E então o que é que eles fizeram neste estudo? Algo extraordinário, nunca feito até hoje. Conseguiram medir o chamado movimento próprio de cerca de 15 estrelas da galáxia do Escultor. Ora bem, uma coisa é tu veres estrelas que estão no nosso plano, portanto, medir a velocidade e a distância de estrelas que estão no nosso plano. Outra coisa completamente diferente é medir, analisar a trajetória dessas estrelas que não estão no mesmo plano, mas mais difícil ainda, estão situadas numa outra galáxia que não a Via Láctea. Porque quanto mais distantes estão as estrelas de nós, mais difícil é ver o deslocamento, digamos assim, que essa estrela faz. Por isso é que foi precioso o Hubble, porque o Hubble tem também registros das posições dessas estrelas com mais de uma década. E, portanto, o que é que fizeram estes astrónomos? E deve ter sido um trabalho gigantesco. Foi pegar nos dados que o Gaia já tem, precisamente dessas estrelas, que são dados recentes,
Compararam com os dados mais antigos que tinha o Hubble, só que eles têm métodos de medição muito diferentes. Portanto, os astrónomos também tiveram que criar um algoritmo, digamos assim, para harmonizar, digamos assim, estas duas leituras. E então conseguiram, de facto, medir pela primeira vez a trajetória, a velocidade tridimensional destas 15 estrelas, com um grau de precisão muito elevado. Em boa verdade foram medidas 1200 estrelas, mas os astrónomos dizem, não, destas 15 nós temos a certeza que é assim. E agora só para teres uma pequena ideia, qual é que é o deslocamento destas estrelas que foi registado neste estudo? Olha, obviamente estando muito distante, o deslocamento é muito pequeno, muito curto. É mais ou menos o mesmo que nós temos feito paralaxe no nosso dedo. Se nós colocarmos o nosso polegar muito mais à frente e se formos intercalando os olhos, ele parece que desloca-se muito menos. É exatamente a mesma coisa. Então, para teres uma pequena ideia, isto correspondeu a medir o tamanho de uma cabeça de alfinete na superfície da Lua, o que não deixa de ser absolutamente extraordinário. Perguntar-me-ás, para que é que isto serve? Isto serve por uma razão muito simples. Nós sabemos que o movimento das estrelas à volta de uma galáxia está muito condicionado por algo extraordinário chamado matéria escura, que é um dos maiores constituintes do universo, mas que os astrónomos ainda pouco ou nada sabem sobre a natureza dessa matéria escura. Ora bem, mas aquilo que nós julgávamos que sabíamos sobre a matéria escura, quando é aplicada à trajetória destas estrelas, dá resultados completamente diferentes daquilo que, teoricamente, nós julgávamos que sabíamos sobre como é que a matéria escura afeta a trajetória das estrelas. Portanto, é um resultado notável que, uma vez mais, vai pôr os astrónomos a coçar as cabeças para tentar perceber como é que estes dados se encaixam, digamos assim, numa nova teoria para tentar perceber a matéria escura também. Esta semana há também notícias sobre exoplanetas grandes e quentes. Já agora fofinhos. E já agora fofinhos. Tu dizes. Porquê fofinhos? Porque uma das grandes... Nesta nova era que nós vivemos da descoberta de exoplanetas, praticamente todas as semanas, os astrónomos descobriram um tipo de exoplanetas que se tornou cada vez mais vulgar, que é os chamados Júpiteres quentes. Ou seja, nós conhecemos o nosso Júpiter, o maior dos planetas do Sistema Solar, mas estes Júpiter quentes, geralmente, são planetas muito maiores do que Júpiter, mas com muito menos massa que Júpiter e, além disso, muito próximos, que orbitam muito próximo das suas estrelas. Ou seja, é um tipo de planeta que nós não conhecemos sequer no nosso próprio Sistema Solar. E a pergunta que se colocou aos cientistas foi, em primeiro lugar, porquê é que eles crescem tanto? Porquê é que eles crescem tanto? E porquê é que eles são tão fofinhos? Porquê é que são tão pouco densos? As teorias que nós tínhamos até hoje tentam dar uma explicação intrínseca, interna sobre estes próprios planetas. Ou seja, deve haver ali um jogo energético qualquer entre o núcleo destes planetas e as suas atmosferas que faz com que eles consigam inchar autenticamente, tornando-se muito grandes, mas com uma massa muito reduzida. Portanto, autenticamente fofinhos. E então, num estudo que foi agora revelado, os astrónomos encontraram gêmeos de Júpiteres quentes à volta de uma estrela. E estes Júpiteres orbitam a sua estrela a cada 9 dias e têm dados físicos particularmente interessantes. São planetas que são 30% maiores que Júpiter, mas com metade da massa de Júpiter. E então, quando os astrónomos olharam para este caso, criaram um modelo sobre como é que é feita a... e um pormenor interessante. Estes planetas orbitam gigantes vermelhas, que esse é o ponto essencial. Gigantes vermelhas. Não são estrelas como o nosso Sol, são mesmo gigantes vermelhas. E então, quando eles olharam para este conjunto, ou seja, dois Júpiteres quentes e uma estrela gigante vermelha, pensaram num modelo interessantíssimo, que é... Então, vamos pôr de lado que estes Júpiteres quentes são fofinhos por causa de coisas internas, digamos assim. Será que existe aqui alguma relação, alguma transferência de energia, de massa, entre as estrelas gigantes vermelhas e estes Júpiteres? E o que diz o modelo é, sim, existe. Ou seja, nós se calhar não precisamos de encontrar razões internas dos planetas para explicar serem tão grandes, mas ao mesmo tempo com uma massa tão pequena. Se calhar há uma transferência direta de massa entre as estrelas gigantes, que ainda por cima estão ali muito próximas dos planetas, e o próprio planeta. Mesmo assim, essa transferência de energia foi menor do que aquilo que se esperava. Portanto, esta ainda não é a explicação total para os Júpiteres quentes. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser curioso que, neste momento, temos uma ideia muito mais clara, um caminho muito mais claro sobre como é que nós temos Júpiteres quentes, planetas muito quentes, muito grandes, com uma massa muito pequena, fofinhos.
Ou seja, se calhar, é porque há ali uma relação intrínseca, íntima, muito maior de transferência de massa e de energia entre as suas estrelas e os planetas. Para que é que isto serve? Quando nós olhamos para estes casos, Sandra, nós estamos a olhar para o futuro do Sistema Solar. O nosso Sol também, daqui a muitos milhares de milhões de anos, vai crescer até se tornar uma gigante vermelha. E vai engolir os planetas todos, se calhar, até muito próximo de Júpiter. Nessa altura, o nosso Júpiter será um Júpiter quente. E, portanto, nós, ao fazer este estudo, estamos a olhar para aquilo que será, eventualmente, como é que se vai comportar a massa, a densidade desse Júpiter, do nosso Júpiter, quando a nossa própria estrela se transformar numa gigante vermelha. Miguel, qual é a imagem da semana? A imagem da semana é dar um voto de parabéns. Há um concurso chamado CANSAT 2017, que é feito pela Agência Espacial Europeia, em que, no fundo, desafia escolas do ensino secundário dos seus Estados-membros a criarem um microsatélite do tamanho de uma lata de refrigerante. É apenas isso. A equipa portuguesa que esteve neste concurso não esteve propriamente nos melhores lugares, mas o concurso não era apenas o resultado. O concurso passava também por ver qual era a equipa que conseguia construir o melhor relatório associado à sua própria experiência. E por isso é que eu vou pedir, então, que coloquem a imagem da equipa portuguesa, porque, por uma razão muito simples, o relatório que eles fizeram foi considerado como um dos 3 melhores da competição europeia da CANSAT 2017, é uma coisa que nós geralmente não ouvimos na comunicação social. Portanto, um voto de parabéns para a equipa portuguesa, ENTAS Team SAT 3, formada pelo professor Duarte Cota, Ana Sofia Ribeiro Garcia, João Carlos Miranda Faria, João Costa Simões Cristelo, Mariana Filipa Viveiros Barbosa Marques e Ricardo Jorge Andrade Sousa. Para dizer que a ciência não é apenas resultados, é também sobre a maneira como nós transmitimos estes resultados, da maneira como nós conseguimos decifrar, explicar os resultados que conseguimos. Miguel, obrigada. Obrigado. E um bom domingo. Muito obrigado.